Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando uma série bem interessante aqui de vídeos no canal, que é uma série e um filme da Netflix. Então se você gosta de assistir a Netflix, já fica ligado aqui no canal que eu vou passar algumas dicas bem interessantes de filmes e séries. Vou comentar um pouquinho sobre eles, não vou falar muito, né, para não dar muitos spoilers, mas só para vocês terem uma noção. Quero começar falando sobre a série, né? Todo mundo aí gosta de assistir um seriado bem legal. E, gente, eu assisti um que ele é recente, né? Ele só tem uma temporada, então dá pra vocês começarem a assistir e ficar bem atualizados. O nome da série se chama You, né? Que é Você, em inglês. É uma série que se passa nos Estados Unidos, então eu já fico logo apaixonada, né? Porque dá pra gente ver um pouquinho da cultura deles. E é bem jovem, é bem atual. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa série. Nessa primeira temporada, né, os protagonistas da série é Joey e Beck. Joey é um gerente de uma biblioteca e Beck é uma estudante, ela gosta de fazer poesias, né, e ela quer ser poeta, então ela estuda para isso. E aí eles se encontraram na biblioteca que o Joey trabalha, ela foi lá atrás de um livro, eles trocaram algumas palavras e ficaram amigos. De cara, assim, Joey já sentiu um certo interesse por Beck, né? Ela é muito bonita e tal. E aí, quando ele chegou em casa, foi pesquisar a vida dela nas redes sociais. E adivinha? Tudo aberto nas redes sociais dela, ele descobriu tudo sobre ela. Onde ela morava, o que ela fazia, o que ela gostava, enfim. Começou a pesquisar a vida de Beck. Só que Joey tem um comportamento um pouquinho estranho, porque ele não só pesquisa nas redes sociais, ele vai atrás dela e fica olhando na casa dela do outro lado da rua, fica olhando ela do outro lado da rua, o que é uma coisa muito esquisita, né? Coisa de psicopata. Então a gente já fica meio assim, né, com Joey. E realmente ele começa assim uma perseguição, tá? Todos os passos que a Beck vai, ele vai atrás, ele quer saber. E aí, quem entra no caminho dele para atrapalhar esse amor, ele simplesmente elimina do jogo. A verdade é essa. Joey tem alguns comportamentos, sim, bem estranhos. No início a gente torce muito, assim, né, por esse amor, torce para que dê certo, para que eles se encontrem, para que, né? Só que assim, Joey começa a ter realmente comportamentos assustadores, né? E aí você começa a repensar um pouquinho sobre Joey. Ele que já tinha sofrido por amor, a ex-namorada dele traiu, e aí ele ficou com aquela coisa, né, na cabeça. Eu acho que ele ficou meio que sem confiar nas pessoas, acha que todo mundo pode, né, ali trair e tal, então ele ficou com essa coisa na cabeça, sem confiar nas pessoas. Mas ele se apaixonou muito por Beck. E Beck é uma pessoa mais despojada, sabe? Ela é uma mulher independente, uma mulher livre, né? Mora sozinha, faz o que quer, gosta de sair, conhecer pessoas novas. Então isso meio que incomoda um pouquinho Joey, né? E aí eu vou deixar pra vocês conferirem mais sobre a série. O final da temporada acontece uma coisa assim bem inesperada. Eu realmente não gostei do final dessa temporada, mas no contexto geral eu gostei muito de assistir esse seriado e estou indicando pra vocês, tá bom? Assistam e confiram, depois me contem aqui o que vocês acharam. E o filme, gente, que eu vou indicar pra vocês é um filme assim muito queridinho, eu gostei muito de ter assistido, me emocionei bastante. Primeiro que é um filme baseado em fatos reais, então isso já dá aquele impacto, né? Eu gosto muito de filmes assim, porque a gente sabe que é a realidade, foi a realidade de alguém, então já causa esse suspense, essa coisa, né, pra assistir. E o filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. Ele se passou em Malawi, que é um lugar na África do Sul. Conta a história de um vilarejo, né, de pessoas bem humildes mesmo, que sobrevivem através da colheita do milho, né, eles vivem da agricultura. O William, que é o garotinho, o personagem principal, ele ajudava o seu pai na agricultura, né, na colheita do milho. Era basicamente esse alimento que eles tinham para fazer as refeições deles. E o William também gostava de consertar alguns eletrônicos, né? Ele não tinha estudo ainda, mas se virava e às vezes conseguia, às vezes não. Teve um certo dia que o pai de William matriculou ele em uma escola e ele ficou muito feliz, porque ele queria estudar, ele tinha curiosidade em aprender as coisas. E aí o William foi para a escola.
Quando ele chegou na escola, que né, o diretor, né, foi conversar com todo mundo, e aí falou pra ele que ele não ia poder assistir às aulas porque o pai dele só tinha feito a matrícula, só pagou a matrícula, faltava pagar a mensalidade. Então ele ficou muito triste mesmo, foi pra casa assim arrasado, porque o diretor não permitiu que ele assistisse às aulas. Quando ele chegou em casa, o pai dele realmente disse que não tinha mais dinheiro para mensalidade, não tinha como pagar a escola. E aí, né, numa andada lá, ele viu a irmã dele tendo caso com um dos professores. E aí que foi que o William fez? Chantageou o professor, foi. O professor ele dava aula de ciência nessa escola e aí ele pediu, né, para que o professor deixasse ele assistir às aulas dele e também tivesse acesso à biblioteca. E aí, como uma forma ali de chantagem para que ele não falasse para os pais dele, né, que o professor estava saindo com sua irmã, o professor então liberou, deixou que ele assistisse às aulas e com muito esforço conseguiu que ele tivesse acesso à biblioteca. Só que certo dia ele estava na aula, o professor não conseguiu chegar e aí quem foi que foi dar aula? O diretor. E aí ele caiu do cavalo. O diretor, quando viu que ele estava lá, ficou arrasado, ficou uma fera e expulsou ele da escola e expulsou ele definitivamente da escola. Ele não podia mais voltar de forma alguma a estudar naquela escola. E o William, como gostava muito de eletrônica, ele tinha um interesse por essa área, ele sempre estava indo no lixão, aí catava coisas velhas, rádios quebrados, coisas eletrônicas e tentava consertar. E assim ele foi, né, vivendo. Até que um dia teve uma crise muito grande na cidade, gente. As indústrias do tabaco cresceu muito e também questões políticas, né, envolvidas, meio que derrubou a agricultura. E a agricultura era o único meio de subsistência que eles tinham. Então começou a ter muita fome, começou a ter guerras, porque pessoas iam roubar o que eles tinham de estoque, as pessoas não tinham mais o que comer. Então assim, foi realmente de cortar o coração. E antes de, né, chegar nessa crise de fome e tudo, teve uma tempestade que detonou toda a plantação que eles tinham. Então por isso também que ocasionou essa fome, porque depois que a tempestade foi embora, a terra ficou totalmente seca, né? Eles não tinham mais nada plantado, então perdeu tudo. Só que aí o William, como ele gostava de eletrônica e quando ele estava na escola, ele teve acesso à biblioteca, então ele começou a estudar alguns livros e aprendeu a fazer o moinho, né? Ele sabia gerar energia elétrica através do vento. Então ele queria montar, só que ele tinha vários obstáculos. Ele encontrou vários obstáculos para construir esse moinho, porque as pessoas não acreditavam nele, o pai dele não acreditava nele, né, que ele conseguiria fazer isso. Mas depois de muita coisa acontecer, ele enfim conseguiu fazer o moinho e conseguiu, né, através do vento gerar energia elétrica para bombear, né, fazer com que uma bomba funcionasse, uma bomba de água, e aí conseguiu irrigar o terreno lá, as terras lá deles. E enfim, conseguiram, né, ter de volta a alimentação. Então a gente consegue tirar muitas lições desse filme, né? O William, ele sempre acreditou que mesmo naquela crise ele podia salvar aquelas pessoas. Ele tinha essa certeza, ele acreditou, ele confiou nele e ele conseguiu. Outra lição é a importância dos estudos. Ele sempre quis estudar, ele sempre teve essa sede de estudar. E na pequena oportunidade que ele teve ali, diante de toda aquela, né, crise, diante que ele não tinha dinheiro para estudar. Então a pequena oportunidade que ele teve, ele pegou um livro, ele estudou, ele se esforçou e ele aprendeu como construir o moinho, que foi isso que salvou as pessoas, né? E aí através disso ele ganhou uma bolsa de estudos, ele conseguiu se formar, ele construiu muitos outros moinhos lá no vilarejo e conseguiu alimentar muitas famílias, né? Tirar muitas famílias da fome. Então assim, é uma história maravilhosa, gente. Eu acho que vale a pena assistir porque são muitas emoções. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo em breve eu trago mais algumas dicas de filmes e seriados pra vocês. Se inscreve aqui no canal, tá? Não se esqueça. Se inscreve aqui, deixa um like, compartilha e beijos, beijos e beijos. Tchau!